Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. A primeira leitura nós estaremos começando no versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 26, começando esta primeira leitura a partir do versículo 31. Amém? Amém. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Guarde esta expressão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vá para o versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. E nós, Senhor, nos humilhamos diante do Senhor nesta manhã, reconhecendo, Deus, quão grande é o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, com um coração cheio, Deus, de necessidade, de querer ouvir, de querer, Pai, receber aquilo que o Senhor tem de uma forma muito especial a nos oferecer nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, tu conheces, Senhor, cada um que se encontra neste lugar, como foi a semana deles, como tem sido, Deus, o dia a dia de cada um deles. Não há, Senhor, nada que seja oculto aos teus olhos. O Senhor nos conhece, os teus olhos têm estado sobre nós, desde quando ainda estávamos no ventre, Pai. E desde lá, o Senhor não tem se apartado de nós. Pedimos misericórdia, Pai. Traga uma palavra, Senhor, nova. Traga algo novo, Pai, ao nosso coração nesta manhã. Deus, que haja, Senhor, aqui um mover santo, Pai. Deus, alcança o nosso coração, meu Deus. Pai, alcança o nosso coração, Pai. Arranca, Senhor,
tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que vem a dificultar, entender, compreender a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tão somente usa os meus lábios. No versículo 58, Lucas diz que Pedro seguia o quê? Jesus de longe. Pedro, ele seguia a Jesus de longe. Por isso, ele não teve forças para poder responder, para poder afirmar, para poder exercitar a sua fé e dizer a respeito de Jesus. E é sobre exatamente esta expressão que eu quero pensar com vocês nesta manhã. O perigo de seguir a Jesus de longe. Quando nós estamos aqui, é maravilhoso. O estar na presença de Deus, como nós cantamos também, como eu disse, Deus tem falado aqui nesta manhã. O primeiro cântico que nós cantamos foi perto, quero estar. Quando nós estamos perto diante do Senhor, quando temos ao nosso lado, pode surgir qualquer tipo de problemas, porque nós o louvaremos. Mas quando nós o seguimos de longe, a nossa fé começa a enfraquecer. Quando seguimos a Jesus de longe, o primeiro sintoma, perdemos a nossa identidade. Veja o que diz o versículos 69 e 70 em sua Bíblia. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro se julgava preparado para ir tanto para a prisão quanto para a morte. Ele se sentia pronto, como muitas vezes eu e você também afirmamos categoricamente. Mas bastou um momento na sua vida que ele seguiu a Jesus de longe para pôr em evidência a sua identidade. Se Pedro estivesse perto de Jesus, no momento que ele pisou naquele recinto, naquele pátio, se ele ali dissesse: não, eu sou crente, não, eu sou discípulo de Jesus, se ele ali se identificasse, ele não teria problemas, porque todos saberiam. Mas ele se omitiu. Será que não é isso que acontece também na nossa vida? Nós temos dificuldades de expressar quem nós somos. Eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu tenho uma raiz. Quando eu chego diante de qualquer repartição pública, eu me apresento: meu nome é Neudemir, meu sobrenome é Borges. Ou quando você chega e ali você apresenta: meu nome é Alexandro. Porque você tem uma raiz, você tem um compromisso, você tem um nome. Como cristãos, nós também temos uma identidade.
E essa identidade, ela foi conquistada lá atrás, anos e anos atrás, quando os discípulos começaram a fazer a obra do Senhor, quando eles começaram a influenciar a sociedade, quando eles começaram a trazer para a sociedade algo novo, algo que era realmente vindo de Deus. E ali eles foram chamados cristãos. Sim, eu sou cristão porque eu sou o seguidor de Jesus. Sim, eu sou cristão porque aquilo que eu prego é a paz. Sim, eu sou cristão porque aquilo que eu falo está registrado na cruz. Ah, meus irmãos, nós temos uma identidade. Falar que nós somos cristãos dentro da igreja é muito fácil. Difícil é nós falarmos que somos cristãos lá no mundo. Lá fora, eu não preciso dizer quem eu sou. Com as minhas atitudes, eles vão perceber. Nós estamos perdendo espaço. Nós estamos perdendo o terreno, porque nós estamos sendo infiéis com o nome que trazemos na nossa vida. Eu fico pensando em nosso Brasil, um país que se diz religioso. Em sua última estatística, os cristãos, eles já ocupavam uma margem de 60%, 70%. Podemos encher o peito, sim, o Brasil é um país religioso. Sim, o Brasil é um país cristão. Um país cristão. Que cristianismo é esse? Onde você vê corrupção? Que país é este? Onde você vê as coisas ali sendo aumentadas? A prostituição, o homossexualismo. Que país é esse em que nós dizemos que somos cristãos, mas o alto índice de corrupção está nos dizendo que na verdade nós não somos? Se eu de fato sou cristão, eu tenho que influenciar o meio onde eu habito. Se eu sou cristão, as pessoas que estão ao redor de mim têm que ser transformadas. Se eu sou cristão, o ambiente onde eu estou tem que ser luz. Lembra da história de José? Quando foi levado para a casa daquele militar, e aquele homem estufou o peito, achando que a bênção de Deus estava na vida dele, na vida de sua mulher. Mas aquele homem de Deus disse: não, a bênção não está na sua vida porque você tem sido justo diante de Deus, mas a bênção está na sua vida porque eu cheguei na sua casa. Porque ele trouxe a bênção para aquela família. Queridos, aonde você estiver, aonde você colocar a sua mão, aonde você pisar o seu pé, ali Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que eu vejo nesse texto também, que quando nós seguimos a Jesus de longe, além de perdermos a nossa identidade, nós perdemos também a nossa fé. Pedro, quando ele estava com Jesus, ele dizia: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas quando se afastou de Jesus, a sua fala se tornou diferente: eu não conheço esse homem. Veja o versículo 71, 72. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento ele disse: o quê? Eu não conheço
quando tudo vai bem na nossa vida, quando tudo parece dar certo, é muito fácil dizermos sim, eu creio em Ti, Senhor Jesus. Obrigado, irmã Esther. É muito, muito fácil. Quando as coisas fluem da forma como nós esperávamos, quando as coisas acontecem exatamente do jeito que nós imaginamos ou melhor, é muito fácil. Difícil é quando você começa a enfrentar problemas na sua vida. Difícil quando você começa a perder o seu trabalho. Difícil quando você começa a perder alguém da sua família. Difícil quando você, em meio aos embates da vida, tem que dizer: te louvarei, eu te louvarei, não importa, eu te louvarei. Quando Pedro, contestado por aquelas pessoas que ali estavam naquele pátio, ele disse: eu não o conheço. Eu não sei quem é esta pessoa que você está falando. Ele não teve coragem para poder dizer: este aí é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que faz a diferença na vida das pessoas. Ele fez diferença na minha vida. Esse Jesus transformou a minha vida como um homem, após ser curado por Jesus. E os fariseus, os hipócritas, querendo desviar o foco do milagre, chamou este homem e disse: quem te curou? E ele disse: eu não sei quem me curou, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse Jesus, Ele transformou a minha vida. Esse Jesus me deu sentido novamente à minha vida. Como eu conheci um irmão, pastor, esse Jesus aí transformou a minha vida. 40 anos nas drogas. Um homem que foi rejeitado quando ainda criança. Um homem que foi abandonado pelos seus pais. E começou a andar então pelos caminhos das drogas. Experimentou de tudo. Ele conhece os mais variados tipos de droga. Um homem que entrou pelos caminhos do álcool e conhece os tipos variados de bebida. Mais de 40 anos ali, sofrendo, trazendo desgosto à sua família, perdido, sem esperança, sem expectativa. E agora ele pôde dizer: esse Jesus maravilhoso, Ele alcançou o meu coração. Esse Jesus maravilhoso, com as suas mãos fortes, me arrancou do lugar onde eu estava. Glória a Deus. Quando você é alcançado pelo Senhor, quando o milagre chega na sua vida, não importa as circunstâncias, você vai continuar glorificando. Mas quando você se afasta do Senhor, quando você segue a Jesus de longe, quando você brinca de ser cristão, meus irmãos, nós não estamos mais no tempo de brincarmos de sermos cristãos. Ou nós somos ou nós não somos.
Abra os olhos para o que está acontecendo no mundo. Os sinais da volta de Cristo estão evidentes. Abra os olhos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Lá em cima só vai entrar aquele que, diante dos embates, diante dos problemas, diante do mundo, continuar com a sua fé. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus. Glória a Deus. Estava lendo a história de um grupo, não sei se vocês vão se lembrar do Sendero Luminoso, uma guerrilha no Peru. Num domingo, eles entraram dentro de uma igreja e, armados, eles foram para a frente e desafiaram os membros daquela pequena igreja, desafiaram a fé daquelas pessoas. Quem é crente aqui? Quem não confessa Jesus como seu Salvador? Se Jesus não representa nada na sua vida, você pode levantar do banco onde você está e sair e estar livre. Você pode ir embora, mas se você realmente tem convicção da sua fé, se você está pronto para morrer por Jesus, fique aqui. Aquele grupo deu a oportunidade para aqueles que realmente fossem cristãos permanecessem, mas os que não fossem, que pudessem sair, porque eles queriam tratar especificamente com os cristãos. E muitas pessoas que estavam naquele lugar saíram, se levantaram, porque eles não queriam morrer. E outra parte ficou dentro da igreja, e de repente eles começaram a ouvir tiros do lado de fora. E a pessoa, o líder do grupo do Sendero Luminoso, disse: meu problema não é com vocês. O meu problema são com aquelas pessoas com as quais vocês não podem confiar. Hoje, o ISIS é diferente. Se você disser que você não é cristão, se você não confessar, você está livre da morte. Mas se você confessar, toda a sua família será alcançadas com a morte. Qual é a fé que você tem? Pedro, ele disse o quê? Ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. Falar quando nós estamos aqui dentro tem sido muito fácil. Falar isto do lado de fora, onde você não tem ninguém para poder você se apoiar, é muito difícil. Difícil quando você não está mantendo uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. É isso aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos leva para perto de Deus. É a palavra de Deus que nos traz o alimento para podermos continuar dizendo: eu creio, eu creio. E por fim, quando seguimos a Jesus de longe, nós perdemos a visão da nossa vocação. Você não está aqui por um acaso. Deus não te trouxe aqui do nada. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te manteve nesse país, Alex, porque Ele tem um propósito contigo aqui.
Se não fosse esse propósito, você já teria ido embora há muito tempo. Motivos você teve, mas Deus disse não. Deus disse não. Deus, Ele tem algo especial na nossa vida, irmãos. Os olhos de Deus têm estado sobre a vida de vocês. Vocês não podem imaginar, mas tente no seu consciente viajar comigo um pouquinho, quando você estava ali ainda informe, dentro do ventre da sua mãe. Deus olhou nos primeiros dias de vida para o irmão e disse: eu tenho um propósito com esse irmão. Ele não sabe, mas ele vai se chamar e ele vai ser o meu servo. Lá atrás, Deus olhou para Esther. Ela não sabe nada do que vai acontecer na vida dela, mas eu vou estar segurando nas mãos dela. Eu vou estar segurando nas mãos dela. Ela não vai passar por isso sozinha. Eu vou estar com ela. Vai haver momento que ela vai querer voltar, mas eu vou estar com ela. Não importa o que vier a acontecer na sua vida, eu vou estar com ela. Mas ele também olhou para o irmão que é pastor. O irmão não sabia que era um pastor, mas eu já sabia. E houve um momento na sua vida que Deus disse: eu quero a tua vida mais, eu quero mais de ti. Foi nesse momento que o irmão abriu o coração e disse: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Nós viemos aqui, irmãos, nesse mundo por uma razão. Nosso tempo nesse mundo é muito limitado, é muito curtinho. É muito curtinho. Hoje eu estou aqui com vocês, mas eu não sei se amanhã eu vou estar. Você está sentado aqui hoje, mas você não pode garantir que no próximo domingo você vai estar aqui. Mas Deus sabe exatamente, antes de tudo, o nosso nome. Ele sabe, antes de tudo, o tempo que nós ficaremos na face da terra. Ele sabe, antes de tudo, tudo que vai acontecer na nossa vida. E Ele, quando nós viemos a este mundo, você não viu, mas Ele colocou na sua mão algo para você fazer. Eu não posso fazer pelo irmão. Esther, por mais que eu a ame, eu não posso fazer pela irmã. Pastor Alex, por mais que eu tenha um carinho, por mais que eu ame o irmão, eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer. Mas eu só vou saber o que Deus tem de fato na minha vida. Eu só vou compreender, eu só vou entender quando perto dele eu estiver. Porque quando eu estiver perto dele, ele vai falar ao meu ouvido: filho, filho. Pedro era como eu, assentava nos bancos da igreja, levantava a mão, adorava o Senhor. Ele via as coisas que Jesus realizava, mas ainda ele precisava de algo mais na sua vida. Ele precisava de passar por uma experiência.
Assim como Jó, que ao final do capítulo ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço de contigo andar. Deus, aleluia. Aleluia. Pedro não sabia exatamente o que haveria de acontecer com ele. Ele estava nos seus primeiros passos na fé cristã. Mas quando ele chegou perto, Jesus chegou perto dele e disse: sabe que eu te amo? Sabe que eu me importo com você? Você me ama? Você me ama? Perguntar um ao outro: você ainda me ama? Jesus perguntou: você me ama? Por que tu estás perguntando isso? Tu sabes que eu te amo. Você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas precisou quantas vezes? 3 vezes. Tu me amas? Ele caiu em si. Quando nós estamos perto de Jesus, tudo aquilo que nos impede de ouvir a sua voz cai por terra. Quando nós estamos perto de Jesus, todo preconceito deixa de existir. Quando nós estamos perto de Jesus, todo medo, toda insegurança, tudo que está oculto é revelado. Queridos, não ande longe de Cristo. Não ande longe de Deus, porque lá fora, longe de Deus, você não vai conseguir manter a sua identidade, porque lá fora, longe de Deus, você não vai manter firme a sua convicção, firme a sua fé, firme o seu chamado. Não ande distante do Senhor, porque quando você estiver fora, longe do Senhor, se você não estiver atento, Cristo pode voltar e você correr o risco de com Ele não passar a eternidade. É maravilhoso quando nós estamos perto de Jesus. Não há prazer maior do que estar com Ele. Não importa as circunstâncias da sua vida. E eu posso dizer isso, tem sido um ano e meio de muita experiência na minha vida. Tenho passado por problemas que os irmãos não têm a mínima noção, mas eu continuo dizendo: te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Não importa o que ainda venha acontecer, te louvarei. Porque quero dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que o meu Redentor está olhando para mim. Eu sei que o meu Redentor não vai me deixar só. Eu sei que o meu Redentor não vai virar as costas para as minhas orações. Vale a pena seguir a Jesus de longe. Vale a pena seguir a Jesus de perto. Vale a pena de com Ele andar. Vale a pena de fazer a vontade dEle. Não haja com coração. Coração é enganoso. Mas haja com consciência, com compreensão. Haja com maturidade. Valorize os momentos que você tem na presença dEle. Vislumbre esses momentos que você tem com o Senhor Jesus.